E hoje nós vamos encerrar com o atributo que talvez define tudo isso. E hoje o tema é Deus é amor. Vamos falar juntos? Deus é amor. Bem forte, olha para o teu irmão e diga: Deus é amor. Se a gente pudesse resumir todos os atributos de Deus em um só, a gente ia resumir que Ele é amor. Sabe, queridos, eu queria ler contigo 1 João capítulo 4, versículo 8. E a minha oração ao Senhor é que Ele derrame desse amor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós falamos que Deus é misericórdia, Deus derramou misericórdia. Nós falamos que Deus é aquele que te chama, e Deus derramou, uma chamada sobrenatural sobre cada um. Nós falamos da bondade de Deus e da fidelidade de Deus, mas hoje nós vamos falar que Ele é amor. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Você consegue entender que a palavra não diz que Deus ama, a palavra diz que Deus é o amor. Não é que Ele sente amor por você, Ele é o próprio amor encarnado. Não é porque de vez em quando Ele olha para você e fala: nossa, eu estou amando vocês. Não, Ele sempre vai te amar, porque Ele é o próprio amor. Sabe, queridos, a palavra amor é muito esquisita no nosso tempo. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu gosto sempre de repetir, porque as pessoas têm entendido o amor de uma forma muito errada. Um casalzinho começa a orar para namorar, e aí procura o pastor, e aí fala: pastor, a gente vai orar para namorar. Eu falo: legal, ora aí, abençoamos aquela oração. Passa 3 semanas, já está mãozinha na mãozinha, beijinho no beijinho. E a gente começa a olhar aquilo e fala assim: nossa, Deus já respondeu a oração deles. E tem coisa que eu estou orando há 30 anos e Deus não respondeu ainda. É porque esse povo tem mais fé que a gente. Mas nos primeiros dias, aí eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Passa um tempinho, aí eu te odeio, eu te odeio, eu te odio, eu não gosto de você. Porque esse amor que as pessoas vivem é um amor temporal. É um amor que ele é de acordo com aquilo que você está vivendo, com as suas emoções. Mas hoje eu não vim pregar sobre esse amor. Hoje eu vim pregar sobre um amor que não passa, um amor que não acaba, um amor que é eterno, um amor que deu a sua vida na cruz, um amor que restaura sonhos, um amor que mesmo que você vire as costas para Ele, Ele não vira as costas para você, um amor que não paga mal com mal, mas paga o mal com o bem. É sobre esse amor que a gente quer falar nessa noite. Amém, gente? Mas antes, o mundo está numa guerra, e a Bíblia nos orienta a orar por paz em Israel. Eu queria que você, aí onde você estivesse: pastor Felipe, não, fica aí, filho, você está dando mamar. Olha que esquisito esse negócio, né? Nós vamos orar por paz em Israel agora. Feche teus olhos. Se você puder pegar na mão de quem está aí do teu lado, pegue na mão dele. Senhor, essa guerra é tão difícil, Senhor. Tantas pessoas morrendo, Pai. Tantas pessoas perdendo suas famílias, suas casas. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo lá, Pai, mas nós sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. A Bíblia diz para a gente orar por paz em Israel, Pai. Então é isso que nós como igreja estamos fazendo aqui nessa noite. Nós oramos por paz em Jerusalém, em Israel. Declaramos a paz sobre aquela nação. Declaramos a paz sobre aquelas famílias. Que o Teu amor, Jesus, invada o mundo árabe, Senhor. Que o Teu amor chegue até os recônditos mais escondidos, Senhor. Oramos, Pai, porque haja paz naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? A gente vive em um mundo, querido, que o amor se tornou um conceito um pouco distorcido. Muitos confundem amor com interesse, com paixão passageira, ou até com troca de favores. Mas o amor de Deus é totalmente diferente. É um amor profundo, ele é constante, ele é imerecido, porque a gente não merece esse amor. Ele é transformador, porque quando o amor de Jesus entra na nossa vida, a gente é transformado. Quantos que estão aqui nessa noite foram transformados pelo amor de Jesus? Tem gente aqui que era duro, tem gente aqui que era insuportável, não olha do lado, pelo amor de Deus. Tem gente aqui que o relacionamento não dava certo, mas quando Jesus chega, começa a transformar, começa a mudar. Quando Jesus chega, começa a ser bonzinho, essa semana eu fui visitar a casa de alguém que a família falou assim: essa pessoa não tem mais jeito, pastor, essa pessoa
nada dá mais jeito nela. E eu comecei a dar risada por dentro, assim, sabe, falando assim, é que essa pessoa sabe o que o amor de Deus faz na vida de uma pessoa. Há muito tempo atrás eu preguei uma mensagem que chamava, eu sou a expressão do amor de Deus. Repete comigo isso. Eu sou a expressão do amor de Deus. Mais uma vez para a gente decorar. Eu sou a expressão do amor de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, pode olhar para mim. Quando você olha para mim, você vê o amor de Deus. Fala isso para ele. Você crê nisso, igreja? Certa vez, Philip Yancey, ele diz uma frase, eu anotei essa frase, diz assim, ó, não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Não há nada que você faça que Ele vai te amar mais. Não adianta você vir para a igreja, trabalhar que nem um louco e falar assim, não, eu vou trabalhar mais que as outras pessoas, porque assim Deus vai me amar. Não, Ele vai te continuar te amando do mesmo jeito. E por mais que algumas pessoas desviem da fé, larguem o caminho, abandone a igreja, abandone Jesus, Ele continua amando você. Então não há nada que você faça que vai fazer Ele te amar mais. E não há nada que você faça que vai fazer Ele deixar de te amar. Quando Philip Yancey escreveu essa frase, ele estava falando que existe uma coisa chamada graça. O que é graça? Favor imerecido. Então não tem a ver com aquilo que eu faço, com os meus merecimentos. Essa semana foi puxada demais. A gente trabalhou demais na igreja, tantas coisas. Se você não veio no jantar de casais, você perdeu, que a comida estava boa demais. Quantos comeram aqui na quinta-feira? Foi benção ou não foi? E teve presente para todo mundo. Eu nunca vi tanta coisa sorteada assim. Trabalhamos. Mas não é isso que faz Deus me amar mais. É porque Ele me ama que eu trabalho. É porque Ele me ama que eu sirvo. É porque Ele me ama que todos os dias eu tento servir ao Senhor de alguma forma melhor. Isso é graça, isso é coração de Deus. E hoje a gente encerra essa mensagem com o fundamento de todos os outros atributos. O que é? Que Deus é amor. E o primeiro princípio que eu quero falar com você nessa noite, que é que Deus é amor em sua essência. Vamos falar juntos? Deus é amor em sua essência. A essência de Deus é amor. Não é que Deus se apaixona, não é que vem mais amor, a essência dele é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Deus é amor. A gente precisa entender que esse amor de Deus é só a expressão daquilo que Ele já é. O amor de Deus sobre as nossas vidas é a expressão daquilo que Ele por si só já é. Êxodo capítulo 34, versículo 6, Deus manda um recado para a nação e Ele diz assim, e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, de grande misericórdia e fidelidade. A tradução é ágape. A junção de todas as palavras da ágape. E quando a gente fala do amor, a gente precisa entender que na nossa língua portuguesa, o amor tem três formas de se expressar. Para a gente amor é amor, mas no hebraico, no grego, não. Por exemplo, existe o amor eros, o amor ágape e o amor filéu. Diga comigo, eros. Diga bem forte para acordar, diga eros. O que é o amor eros? É o amor de homem para mulher. É o amor que você sente pela tua esposa, que a tua esposa sente por você. Esse é o amor eros. O que é o amor filéu? É o amor de irmãos. É o amor de igreja, que eu espero que a gente sinta aqui nessa igreja em nome de Jesus. Sabe, aquele amor que a gente olha e a gente fala assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa. A igreja está crescendo e eu quero declarar em nome de Jesus, a gente vai gostar todo mundo de todo mundo, diga amém. Isso é desafio, irmão. Porque quanto mais gente diferente. Na tua família tem aquela pessoa insuportável? Tem aquela pessoa que você não... Se ela chega na festa, se ela chega assim, na cadeira, na mesa, você não quer ficar perto dela? Igreja é do mesmo jeito. A família vai crescendo, vai vindo gente insuportável. Não olha do lado, pelo amor de Deus.
Mas o amor filéu faz a gente olhar para essa pessoa e entender que Jesus morreu por mim e morreu por ela também. Amém ou não amém? Então esse amor filéu nos mostra que diante de Deus nós somos todos iguais, todos irmãos. A Bíblia fala assim, não é rico, não é pobre, não é preto, não é branco, não é judeu, não é cita. Todos são iguais diante de Deus. Esse é amor filéu. Mas fala de um outro amor, esse outro amor é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor de Deus para os homens. É o amor que Deus derrama para todos nós. E quando a gente fala desse amor ágape, nós estamos falando do amor que é compassivo, nós estamos falando do amor que é clemente, do amor que é longânimo, do amor que é grande misericórdia, do amor que tem fidelidade. É a junção de tudo isso, a gente fala, quem é isso? É Deus. Porque Deus é? Max Lucado uma vez falou assim que o amor é a linguagem de Deus que faz Deus se parecer com uma mãe. Eu falei assim, Jesus, que frase esquisita esse negócio. Mas eu sou pai. Mas não dá para comparar um amor de mãe com um amor de pai, cara. Me perdoe os homens que ficarem bravos comigo agora. Mas a mãe tem um jeitinho diferente. Por exemplo, se o pai pega a cinta, o que acontece com o filho? Dá no pé. Se a mãe pega a cinta, o que o filho faz? Ai, mãe, não, por favor, não. Parece que mãe tem mais misericórdia. Esse é o amor de mãe. Sabe, queridos, o sol brilha, porque isso é da natureza de Deus, da natureza do sol. Mas Deus ama, porque essa é a essência de Deus. O amor não é algo que Deus faz, o amor é algo que Ele é. Obrigado, Felipe. Então, a gente precisa entender nessa introdução que Deus é amor em sua essência. Segundo princípio, Deus é amor na criação e na escolha. Vamos falar todos juntos? Deus é amor na criação e na sua escolha. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra diz assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E quando Deus olha para o homem, a excelência da criação, Ele fala assim, ei, nós vamos fazer eles igual a nós. Imagem e semelhança. Presta atenção, Ele não criou o burro na semelhança dele. Ele não criou o jacaré à semelhança dele. Mas Ele criou você e eu. A imagem e semelhança do Altíssimo. Irmão, tem hora que a gente se sente até mais soberbo pensando nisso. Pensa que Deus criou a gente igual a Ele. Eu acho que Jesus está voltando, você crê nisso? Diga amém. E eu fico sonhando como vai ser o céu. Eu sei que você já viu isso, mas aqui no louvor agora todo mundo toca na paleta de cores, já viu isso? Tem dia que a paleta hoje é isso aí, é marrom. Quando sou eu que escolho, eu ponho azul, preto e branco. É isso. Quando é Maíli, ela põe aquela tom lá, off-white. Eu nem sei o que é isso. Responde para mim, qual que vai ser a cor no céu? Azul. Ei, presta atenção no que eu vou falar agora, meu irmão. Quando Deus nos chamar, não vai mais importar a cor. Quando Deus nos buscar, não vai importar a carteira, o dinheiro. Não vai importar se você é brasileiro, se você é paraguaio, argentino, africano. Quando Deus nos chamar para encontrar o Pai, o mais importante é que Ele vai estar lá na porta do céu e vai falar assim, seja bem-vindo, filho amado, seja bem-vindo, filha amada. Toda a história se revelou para que um dia você chegasse até aqui. Aleluia. Jeremias 31:3 diz, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei e por isso, e com benignidade te atraí. Esse amor eterno de Deus que nos ama, essa benignidade de Deus que nos atrai. Deuteronômio 7, de 7 a 8 diz, o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque éreis mais numerosos que os outros povos da terra, pois éreis
éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Está falando da nação de Israel, que é do povo hebreu. Deus não escolheu eles porque eles eram maiores, porque eles eram melhores. Deus escolheu simplesmente porque Ele os amava. Sabe, queridos, quando Adão e Eva, mesmo após o pecado, em Gênesis capítulo 3, 21, não está aí no data show não, mas Gênesis 3, 21 fala que, quando Adão e Eva pecaram, eles foram lá, pegaram folhas de figueira, fizeram suas roupas, e Deus falou: pera aí, não é assim não, eu tenho que matar um animal, vou fazer roupa para vocês entenderem que para pagar o pecado que vocês fizeram, precisa de sacrifício. Mas a resposta de Deus é muito maior que isso. A resposta de Deus é: não importa o que você coloque para cobrir a sua nudez, não importa o que você coloca para cobrir o teu pecado, o sacrifício pelo pagamento do seu pecado, sou eu que vou pagar. E como que Ele fez isso? Enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo numa cruz. Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus agora? Não, agora já foi, já perdeu. O amor dele é tão grande, que Ele mandou seu próprio Filho para pagar a tua conta. Eu não consigo pagar a conta dos outros, mano. Eu queria ter dinheiro para pagar a conta de todo mundo, mas eu acho que nem se eu tivesse eu pagaria. A gente é meio justiceiro. Você olha para algumas pessoas e fala assim: aquilo é vagabundo, não vou pagar a conta dele não. Está querendo emprego, fica dormindo em casa? Como vai conseguir emprego desse jeito? Não vou ajudar não. Porque a gente é justiceiro, mas Deus não é. Deus é Deus de justiça. O que é o Deus de justiça? É o Deus que você precisa ser responsável com aquilo que Ele te deu. Mas independente do que você faça com aquilo que Ele te deu, Ele vai continuar te amando. Deus não te ama porque você é bom. Ele te ama porque Ele é bom. Terceiro princípio. Deus é amor lá na cruz de Cristo. Vamos falar juntos? Deus é amor na cruz de Cristo. Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou quem, gente? Deus amou quem, gente? Então Deus amou todas as pessoas. O amor dele é isso, é desse tamanho. Sabe, queridos, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você nem tinha nascido, Jesus já tinha morrido por você. Você não era nem projeto, Jesus já tinha morrido por você. Aleluia. Lucas capítulo 23, versículo 42. Está lá Jesus na cruz com dois ladrões do lado. Um dos ladrões zombando Jesus, e o outro falando assim: ei, não faz isso não, não zomba não, pera aí. Quando um dos ladrões fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi maravilhosa. Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse ladrão merecia? Claro que não. Se ele estava numa cruz, porque ele tinha crime. Se entrasse na nossa igreja hoje, o maior traficante de Paranavaí, como que você ia tratar ele? Você ia sentar do lado dele? Você ia abraçá-lo como você abraça as outras pessoas? Mas o amor de Deus é tão grande, que mesmo na cruz, Ele promove aquele cara de condenado para perdoado. Ele promove aquele ser humano que estava do lado dele, e ele sai do posicionamento de condenado, julgado por homens, e sai daquele lugar para ser alguém perdoado. Presta atenção, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Olha para o teu irmão e fala: Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Fala assim: cabe nós lá também. Fala assim, cabe nós lá também. Billy Graham um dia disse assim: na cruz, Deus gritou ao mundo: eu te amo.
Na cruz ele gritou: mundo, eu te amo. Na cruz, ali sofrendo, chorando, ele falou assim: ó, tudo isso é porque eu amo vocês. Tudo isso é porque eu te amo. Aleluia. O ladrão na cruz foi condenado por seus erros, mas ele foi abraçado pela graça de Deus nos seus últimos momentos. O amor de Deus não depende de quem você é, mas de quem Ele é e do que Jesus fez na tua vida. Quarto princípio. Vamos juntos? Deus é amor em sua paciência e perdão. Mais uma vez, Deus é amor em sua paciência e perdão. Responde para mim, Deus tem que usar de muita paciência com você, sim ou não? Tem crente que tem que ter um dobro de paciência, tem que passar ali na fila 3 vezes. Tem gente que a gente ensina e vai ali, faz de novo. Uma vez alguém aqui dessa igreja falou para mim assim: pastor, me ensina a ser homem. Eu falei: claro. Por quê? Essa pessoa não tinha um pai presente, ele olhou para mim e falou assim: seja meu pai, me ensina a ser homem. Eu falei: claro. O que eu preciso fazer? Eu falei: primeira coisa, para de pedir perdão. Como assim, pastor? Só ensina a gente a pedir perdão? Eu falei: não, a primeira coisa que eu quero te ensinar, para de pedir perdão. Ele falou: por quê? Eu falei: só pede perdão quem erra. Às vezes a gente se acostuma com o erro, e acostuma que as pessoas vão nos perdoar e que Deus vai nos perdoar, porque Deus é amor. Mas do mesmo jeito que Ele é amor, Ele tem derramado paciência sobre você, porque Ele não quer que você fique a vida toda vivendo uma vida sofrível. Não quer que você fique a vida toda pagando por erros que Ele já pagou na cruz. Ele não quer que você fique a tua vida toda carregando um fardo que Ele falou: fica tranquilo, eu vou carregar o fardo para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, olha que interessante esse versículo. Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Parece que Jesus está demorando a voltar, meu irmão. Jesus não está demorando, Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Quando começou essa guerra na quinta-feira, na quarta-feira, é interessante que alguns profetas profetizaram que essa guerra ia acontecer. Eu falei assim: Senhor, o Senhor está voltando? Mostrei um vídeo para algumas pessoas de inteligência artificial sobre o arrebatamento da igreja. Qualquer dia eu vou mostrar ele aqui. E no vídeo tinha um cara falando assim: nossa, todo mundo sumiu, mas ficaram algumas pessoas, o pastor da minha igreja ficou. Eu falei: misericórdia, Senhor. Senhor, quando o Senhor me buscar, eu quero ir junto, Senhor. E eu fiquei pensando: Senhor, o que eu preciso acertar para responder o tamanho do amor que o Senhor tem derramado por mim? Sabe, queridos, de verdade eu não tenho medo quanto à minha salvação. Desde criança eu aprendi que aquele que aceita Jesus não perde salvação. Mas tem gente que joga fora. Tem gente que não dá valor naquilo que Deus deu. E Jesus está falando assim: olha, eu não estou demorando, eu estou dando mais tempo para você levar a palavra de Deus para outras pessoas, para elas aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, para que você não precise que Jesus enxugue as suas lágrimas no dia final. Falei isso há alguns dias aqui. Apocalipse, eu acho 20, versículo 4, 5, não lembro a referência exata, fala assim: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Por que Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, se nesse dia vai ser o dia em que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós subiremos com Ele, reinaremos no milênio com Ele? Por que Jesus fala que nesse dia Ele vai enxugar nossos olhos, as lágrimas dos nossos olhos? A resposta é simples: é porque tem muitas pessoas que nós amamos que não vão subir. E quando eu leio esse texto, Pedro está falando assim: ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que Ele está demorando. Ele não está demorando, Ele está dando chance para você levar a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento, àqueles que precisam. Hoje nós vamos ter aqui algumas pessoas se batizando.
crianças, adultos, jovens, adolescentes. E elas estão falando para o mundo assim: eu entendi que eu sou pecador e preciso do perdão e do amor de Jesus sobre a minha vida. Irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, nós vamos ter mais 3, 4 batismos esse ano ainda, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, ninguém da tua família vai ficar para trás. Ah, pastor, o senhor está convidando para mudar de religião? Não estou nem aí para religião, irmão. Eu estou aqui para falar do amor de Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? É o amor de Jesus Cristo que transforma. É o amor de Jesus Cristo que restaura. É o amor de Jesus Cristo que nos purifica dos nossos pecados. Tem muita gente brigando por religião e deixando de servir a Jesus. Você nunca ouviu a gente falando mal de nenhuma religião dentro dessa igreja. E em nome de Jesus você nunca vai ouvir. Porque religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jonas capítulo 3, versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles. De quem? Do povo de Nínive. E Deus se arrependeu do mal que lhe dissera que faria, e não fez. Deus manda Jonas, você conhece a história de Jonas, do grande peixe. Deus manda Jonas pregar para Nínive, mas ele não quis ir, ele fugiu para Tarsis, para Jope, para Tarsis. Mas quando ele se arrepende, no final da história, que ele vai e prega para toda uma cidade. E é interessante, um dia a gente vai trazer essa ministração, que Jonas não fez um culto e pregou para todo mundo. A Bíblia diz que ele passou correndo, gritando e falou assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Imagina, irmão, se Deus te fala aqui nessa noite, você sair no meio da cidade de Paranavaí, gritando: arrependam-se, arrependam-se. Você faria? Mas esse homem que começou como um desobediente, precisou ir lá no fundo, na barriga de um grande peixe, entendeu que ele precisava cumprir o seu chamado. E quando ele cumpre o seu chamado, olha o que acontece. E Deus viu as obras deles. E Deus se arrependeu do mal que lhe dissera que faria e não fez. Por quê, irmão? Porque Deus é amor. Deus é amor. C.S. Lewis diz assim: o amor de Deus nos alcança onde estamos e nos leva para onde deveríamos estar. Vamos ler juntos? O amor de Deus nos alcança onde estamos e nos leva para onde deveríamos estar. Aleluia. Jonas era um profeta relutante, mas ele foi alcançado por paciência. Paciência de Deus. E Nínive, uma cidade corrupta, foi poupada por amor. Olha para o teu irmão e diga: Deus não desiste de você tão facilmente. Fala para ele. Fala assim: Deus é persistente. Fala para ele. Amém? Último princípio para a gente terminar. Hoje tem batismo, a gente tem que terminar cedo. Deus é amor em nós. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos falar juntos? Deus é amor em nós. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Já viu aqueles menininhos apaixonados que a menina não corresponde? Só aqueles que passaram de 30 vão entender o que eu estou falando. Antigamente era diferente, hoje não. Ele tenta sentar do lado da menina. Ele tenta mostrar os dons e talentos para ela. Fica mandando bom dia, boa tarde no WhatsApp. Oi. Tenta mostrar de alguma forma que ele está apaixonado, ainda que aquilo não seja recíproco. O legal da nossa história com Deus é que Ele nos ama muito antes de tudo. Muito antes de tudo, Ele já revelou o seu amor para conosco. Quando? Quando enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós. 1 João, capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. João 13, 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Mas olha o que Jesus fala: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Eu não estou acreditando ainda. Quem aqui é discípulo de Jesus? Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. Quando? Se tiverdes amor uns aos outros. É muito fácil falar que é a igreja e não amar as pessoas. É muito fácil falar que é a igreja e ficar reparando na roupa da pessoa. É muito fácil falar que é a igreja e não se comover com o sentimento, com o sofrimento das pessoas. Nós estamos aqui hoje, a nossa irmã Gisele Zavan está lá em Rolândia, Arapongas, com a mãe que fez uma cirurgia. Está lá a menina há tantos dias cuidando da mãezinha. Não tem como a gente estar aqui e se esquecer dela, meu irmão. Ontem nós fomos no casamento. E quem estava no casamento? O Raul. Diga glória a Deus. Por que, pastor, glória a Deus? Porque o Raul foi curado de câncer. Diga glória a Deus. Mas como assim, pastor? Por que o senhor está juntando essas duas histórias? Porque um dia nós choramos pelo Raul e hoje nós nos alegramos pela vida do Raul. Hoje talvez nós estamos chorando pela vida da dona Neide, mas eu quero profetizar que nós vamos nos alegrar pela vida da dona Neide. Porque uma igreja não pode ser apática o que está acontecendo no meio da igreja. Dia desse ele estava aqui, morreu uma senhorinha aqui. Que difícil pregar aquele dia, você não tem ideia que foi pregar aquele dia. Quando termina o culto, eu fui ver as imagens, porque eu queria ver se a senhora tinha passado aqui na frente. Cadê o Valdir? Está aqui? Tá não? Que bom, falar mal dele porque ele não está aqui. A senhorinha estava passando ali, e o Valdir foi em cima dela, e deu um abraço nela. Eu não sei o que o Valdir falou, eu só sei que ele abraçou ela. E ali na frente, o final da jornada dela acabou. Pastor, por que você está trazendo essa história? Porque talvez o que ela precisava era só daquele abraço. Expressar o amor de Deus. Não é sair falando eu te amo. Porque falar é fácil, duro é viver. O marido pode falar para a mulher, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se ele continua batendo nela, se ele continua falando, gritando com ela, se ele continua se revoltando contra ela, ama coisa nenhuma. Uma mulher pode falar, eu amo meu marido, mas se você não respeita, não é submissa, não tem ações de amor para o teu marido, mentira, você é mentirosa. Se eu estou falando que Deus é amor, e o amor de Deus habita em nós, então nós somos a expressão do amor de Deus. Então não importa o que aconteça, nós temos que expressar o amor de Deus, porque Deus é amor. Deus não apenas quer que nós recebamos, mas que nós sejamos canais desse amor. Eu escrevi 3 testemunhos aqui. Eu não ia ler não, mas eu senti de ler agora. Presta atenção. Cortin Bon, uma judia que passou pelo campo de concentração, sobrevivente do Holocausto. Após a guerra, ela perdoou um dos guardas que a maltratou e declarou: somente o amor de Cristo me dá força para perdoar. Dom Helder Câmara, bispo católico, arcebispo brasileiro. Ele é conhecido por cuidar dos pobres e marginalizados. Ele diz assim: quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Mas o que eu pergunto é, por que não dá comida aos pobres? Mas eu quero encerrar com Charles Spurgeon. Diz assim, a história diz que ele viajava muito como um pregador. E certa vez ele sentiu-se culpado por deixar os filhos em casa. Ao voltar, ele encontrou o filho dele lendo a Bíblia e orando. E ele entendeu que Deus cuidava dos seus, enquanto ele cuidava daqueles que eram de Deus. O amor de Deus é o fundamento da nossa fé. Ele criou por amor, redimiu por amor, Ele age por amor. Jesus é a expressão máxima desse amor. E hoje você é convidado para receber desse amor. Vamos ficar em pé?